Como se tudo isto não bastasse, nós temos hoje connosco um dos grandes protagonistas da profunda mudança que está a ocorrer no nosso país. É alguém com a missão, eu diria, particularmente difícil e o papel muitas vezes ingrato neste contexto de enormes limitações financeiras, numa sociedade que muitas vezes é refém de conservadorismos, de rigidezes múltiplas, alguém que tem a responsabilidade de lançar as bases para a construção de um futuro para o país que se quer simultaneamente competitivo e equitativo. Eu diria, se me permitem, alguém a quem ainda por cima se exige, de forma muitas vezes irrealista, que corporize de forma mágica toda a esperança num dos períodos, obviamente, de maior desalento da nossa vida coletiva. E a verdade é que não têm faltado medidas que já foram tomadas ou estão em curso no Ministério que lidera. Eu destaco a reforma do mercado laboral, as medidas para a criação do emprego, como o recém-anunciado Programa de Relançamento do Serviço Público do Emprego ou a medida Estímulo 2012 para o incentivo à contratação de desempregados de média e de longa duração. Ou as várias medidas de estímulo e de enquadramento empresarial, como a linha de crédito PME Crescimento, para garantir e para reforçar o acesso ao crédito às empresas, obviamente, que sejam economicamente viáveis, como o programa Revitalizar, para recuperar também empresas que, obviamente, tenham uma base de viabilidade económica. Ou ainda, podia referir, a nova lei da concorrência agora em discussão no Parlamento, isto, enfim, para citar apenas algumas das medidas em curso ou já tomadas, medidas estruturais, que todos esperamos venham a ter um impacto real na economia o mais depressa possível. Mais especificamente, enfim, no setor que nós aqui representamos, o Ministério tutelado pelo Dr. Álvaro Santos Pereira tem avançado em muitas áreas, cumprindo, aliás, aquilo que está acordado no MOU assinado com a Troika. Falo, por exemplo, da transposição, já no ano passado, do novo pacote regulatório europeu que veio alterar a Lei das Comunicações Eletrónicas. Falo do leilão das frequências e do espectro que abriu caminho para as redes de alta velocidade móveis. Falo das alterações nas taxas de espectro radioelétrico ou ainda do processo, atualmente em curso, de introdução da televisão digital terrestre em Portugal. Sabemos também que há já outras medidas em preparação no seu Ministério. O lançamento para a prestação do Serviço Universal de Comunicações, que obviamente envolverá a renegociação do atual contrato com o prestador histórico de serviços, é um desses exemplos. O estudo sobre os reguladores nacionais, no sentido de reforçar a sua autonomia, é outro. E não podemos esquecer também o setor postal, que continua à espera da transposição da terceira diretiva postal, que virá formalizar a liberalização total, assim como o arranque da privatização do CTT e que implicará também, por sua vez, a renegociação do contrato de prestação de serviço universal postal. Para concluir, vale ainda a pena recordar que ainda na semana passada foram divulgados os resultados do terceiro exame da Troika ao programa de reajustamento. Como todos saberão, a avaliação dos credores da economia portuguesa foi genericamente muito positiva. Foi considerado que foram feitos progressos significativos em várias áreas, nomeadamente nas comunicações. Obviamente ficou a mensagem de que é preciso fazer mais, que é preciso reforçar e aperfeiçoar os esforços já feitos, é preciso continuar este esforço de aumentar a competitividade da economia, de promover o crescimento e o emprego em Portugal. Todos estamos conscientes, e nós na APDC em particular, estamos convictos que o nosso setor pode dar um importante contributo para este esforço. Pode ser uma alavanca, queremos que fundamental, no processo de recuperação económica.
E nós, obviamente, como setor, estamos disponíveis, queria-lhe deixar essa mensagem, para contribuir ativamente, decisivamente, na resposta a estes desafios fundamentais que a economia portuguesa enfrenta. Nós temos consciência que temos das infraestruturas mais avançadas da Europa, temos uma dinâmica de inovação, temos um ritmo de inovação que são ímpares, temos capital humano, temos lideranças e, portanto, temos consciência que também nos é pedido que agora maximizemos, aproveitemos todas as potencialidades do nosso setor e que contribuamos de forma proativa para o relançamento da economia portuguesa. É, portanto, com este propósito, Sr. Ministro, reiterando os meus agradecimentos por estar aqui hoje, é com este propósito, o propósito de contribuir na medida em que nos for pedido para o relançamento da economia portuguesa, que obviamente aguardamos com grande expectativa o seu discurso hoje à noite. O palco é seu. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Antes de mais nada, devo dizer que é um prazer estar aqui presente. A APDC é uma associação muito importante para Portugal. Eu nunca conheci, gostaria também já agora, estando aqui na APDC, gostaria de dizer que, apesar de nunca ter conhecido pessoas como o Diego Vasconcelos, tenho muitos amigos que foram grandes amigos do Diogo. Li muito do que o Diogo e das iniciativas que o Diogo estava a fazer e também gostaria de dizer que o espírito de empreendedorismo e de inovação que ele gostaria de imprimir e que a APDC é um exemplo disso, acho que mostram bem daquilo de bom que Portugal pode fazer e deve fazer e o que é a mudança que Portugal precisa. Eu, como disse, nunca o conheci pessoalmente, falei com ele muitas vezes pela internet, mas pessoalmente não conheci. Mas como estávamos longe... Muito bem. Minhas senhoras e meus senhores, num momento como o que vivemos, em que todos somos postos à prova, este é o momento de agir. Agir para rapidamente sair da situação de emergência nacional em que nos encontramos. Foi o que eu e a minha equipa fizemos nos últimos meses. E o trabalho não tem sido pouco. Nos últimos 6 meses de 2011, pusemos em prática mais de 1/3 das medidas que constam do memorando de entendimento. Ou seja, até dezembro, uma em cada 3 medidas foram postas em prática pelas nossas equipas. Nós entendemos que agir não é sinónimo de anúncios espampanantes e ostensivas atuações mediáticas. Nós entendemos que assumimos esta tarefa com um plano claro, um plano que não é surpresa para ninguém e que em pouco mais de 8 meses tem sido escrupulosamente seguido à risca. Minhas senhoras e meus senhores, neste fórum e perante os associados da APDC, importa ver, antes de mais nada, o que pusemos em marcha no setor das telecomunicações e das comunicações e nas tecnologias de informação. Este é um setor que é um instrumento fundamental de suporte à atividade das empresas e à vida dos cidadãos. É um dos motores de progresso económico e social, uma incontornável ferramenta de conhecimento. É um pilar para o relançamento da nossa economia, na promoção da competitividade, no incentivo à inovação e à criação de emprego. Sei que sabem bem do que falo. Quando foi criada, há 28 anos, a APDC era uma associação muito focada no desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Hoje é muito mais do que isso. É uma organização que vê a economia como um todo e em todas as suas vertentes. Temos hoje, nas comunicações eletrónicas, um mercado nacional totalmente liberalizado e competitivo, com uma elevada taxa de penetração ao nível do móvel. Mas Portugal é um dos países da União Europeia com melhores indicadores em termos de cobertura de redes de banda larga fixa, que abrangem quase toda a população portuguesa e uma percentagem muito elevada da população rural. Os operadores têm investido consideravelmente em infraestruturas e disponibilizam uma variedade de ofertas que permitem novas experiências de comunicação e de acesso à informação.
Neste contexto, entendemos que o papel do Ministério da Economia e do Emprego é criar as condições necessárias ao desenvolvimento do mercado e da concorrência saudável em benefício dos agentes económicos. Foi exatamente com esta convicção que alterámos a Lei das Comunicações Eletrónicas, acompanhámos a realização do leilão de espectro que abre o caminho ao 4G e à utilização da tecnologia LTE, permitindo o reforço da cobertura em banda larga móvel e a prestação de serviços inovadores de elevada qualidade. Reduzimos o valor das taxas de utilização de frequências, tendo em conta a quantidade adicional de espectro disponibilizada no âmbito do leilão. Pusemos em consulta pública o processo de designação dos prestadores do Serviço Universal, a que estamos a dar continuidade, e estou confiante que este setor continuará o seu caminho de consolidação e crescimento, criando as condições para que Portugal continue a ser uma referência na área das tecnologias de informação e comunicação. Portugal tem hoje um setor de tecnologias de informação e comunicação competitivo, que cria e fornece soluções para as maiores empresas do mundo, mas que também é capaz de apresentar marcas próprias e soluções diversas para o mercado. Não se pode ser sustentável apenas com a importação de soluções para as introduzir no mercado. A capacidade de inovar, de gerar produtos e tecnologias transacionáveis, de puxar pelas PMEs e pelas entidades do Sistema Tecnológico Nacional, são características deste setor que devem ser aprofundadas pelos seus atores. Só assim este setor poderá plenamente colaborar no verdadeiro desígnio nacional, que é o aumento da capacidade exportadora. Quanto ao setor postal, aguardamos a aprovação pela Assembleia da República da proposta de lei do Governo, que marcará a mudança do paradigma regulatório com a liberalização do setor. Além disso, está prevista este ano a privatização do CTT, já anunciada no Orçamento de Estado. Neste setor, instrumento essencial de desenvolvimento económico e de coesão social e territorial, colocam-se também novos desafios e incentivos à inovação. Com efeito, a substituição tecnológica que se verifica neste setor abre também a porta a novos modelos de negócio e à oferta de novas soluções que vão ao encontro das novas necessidades dos clientes. Aqui, o Governo está empenhado na definição de um quadro regulatório que garanta um serviço público de qualidade, que chegue a todos os cidadãos de forma não discriminatória e que seja, ao mesmo tempo, sustentável no interesse dos utilizadores. E é fundamental ter em conta que a implementação do novo quadro legal e a existência de uma regulação eficaz serão determinantes para corrigir eventuais distorções de mercado decorrentes dos processos de liberalização e privatização. Dito isto, sublinho, neste setor das comunicações eletrónicas e postal, o objetivo que tem norteado a atuação do Ministério da Economia e do Emprego é garantir um quadro normativo e regulatório estáveis, para que o mercado tenha uma atividade económica orientada para a eficiência, para a produtividade e para a inovação. Tudo isto inserido no contexto atual da economia, que hoje, 8 meses depois, tem uma base mais saudável para o crescimento. Mas não é só nas comunicações que eu e a minha equipa temos vindo a trabalhar desde que tomámos posse. Ao longo destes meses, parámos o endividamento irresponsável destinado apenas a criar a ilusão de crescimento, um crescimento ilusório que desabou à primeira contrariedade da conjuntura internacional. Apresentámos uma grande reestruturação sem precedentes no setor dos transportes, que apresenta uma dívida acumulada de 17 mil milhões de euros, aproximadamente 10% do PIB. Com a fusão de empresas e uma racionalização de recursos, vamos conseguir devolver o equilíbrio a este setor. É uma reforma estrutural vital para assegurar a sobrevivência destas empresas e garantir que os portugueses continuam a ter acesso a um serviço público de transportes. E os resultados já começam a aparecer. Obtivemos, só em 2011, uma redução dos gastos operacionais em 160 milhões de euros, uma redução de 15,1%, cumprindo assim as metas estabelecidas no memorando de entendimento. Reduzimos mais de 1.900 trabalhadores destas empresas, em que os custos com pessoal ultrapassavam as receitas geradas. Os custos pessoal destas empresas baixaram cerca de 11,8% e os fornecimentos e serviços externos baixaram cerca de 18%.
Mas fizemos muito mais. Trabalhámos também, afincadamente, no plano do financiamento das empresas. Negociámos e possibilitámos a milhares de empresas que adiassem o pagamento de amortizações de capital nos seus empréstimos no âmbito das linhas PME, Invest. Em pouco mais de 4 meses realizaram-se mais de 5.000 operações, dando às empresas maior folga de tesouraria para lidarem com os seus problemas. Lançámos uma nova linha PME Crescimento, no valor de 1.500 milhões de euros, com uma parcela destinada especificamente às exportações, tendo por objetivo combater o estrangulamento de crédito que as empresas vivem, e em pouco mais de um mês as empresas contraíram créditos ao abrigo desta linha num valor superior a 170 milhões de euros, a um ritmo nunca antes visto. Reforçámos os montantes de seguros de crédito à exportação, garantindo agora operações no valor global superior a 4.000 milhões de euros. Concluímos a reprogramação técnica do CREN, alinhando as suas prioridades para o investimento produtivo e não, como no anterior governo, para o investimento público, ou seja, são as PMEs que vão poder beneficiar de uma tranche no BEI no valor de 1.050 milhões de euros. Para apoiar especificamente o setor do turismo, o Governo chegou a acordo com a banca para a abertura de 2 novas linhas de crédito num montante global de 200 milhões de euros e, adicionalmente, lançámos novos concursos que serão certamente de interesse para muitos nesta sala, do Compete, no valor de mais de 300 milhões de euros, virados para as empresas que queiram apostar na inovação e no desenvolvimento. Nunca esquecendo que a paz social é fundamental para um ambiente de negócios produtivo no país, o Ministério da Economia e do Emprego conseguiu que patrões e sindicatos assinassem um acordo de concertação social que mereceu, como os senhores e senhoras sabem, rasgados elogios por parte da comunidade internacional e que é hoje um sinal de confiança inegável para os mercados. No âmbito deste acordo, são várias as medidas que o Governo já pôs em marcha. Aprovámos novas leis laborais que permitem às empresas do nosso país competirem em pé de igualdade com as suas diretas concorrentes na Europa, para que o mercado laboral se adapte ao século XXI e para que as empresas possam contratar mais trabalhadores, sem receios. Reformulámos, conjuntamente com o Ministério da Justiça, o Código de Insolvências e apresentámos o programa Revitalizar, para que as empresas que falham não sejam sempre empresas falhadas. Muitas boas ideias, como sabem, surgem após falhanços e não podemos deixar morrer as empresas sempre que algo não corre bem. Fizemos uma nova lei da concorrência que promove o investimento direto estrangeiro em Portugal e o restante investimento. Uma lei moderna, compatível com o que melhor se faz nos outros países europeus e com as melhores práticas internacionais, para que os investidores reforcem a ideia que já têm. Portugal tem um bom ambiente de negócios e está maduro para captar mais investimento. Procedemos também ao relançamento do Serviço Público de Emprego para o tornar mais ágil, mais eficaz, mais apto para ajudar diretamente os desempregados a regressar rapidamente ao mercado de trabalho e sem esquecer os jovens e os desempregados de longa duração, apostando no ensino profissional e na aprendizagem, estimulando a formação dentro das empresas. Também aprovámos o programa Portugal Sou Eu, que conta com a colaboração da AEP e da AIP, bem como do IAPMEI, e que irá promover também a diminuição das importações e os produtos portugueses, bem como um programa que certamente será de todo o interesse dos associados da APDC, que é o programa Mais é Mais I, um programa Mais Empreendedorismo, Mais Inovação, que visa essencialmente promover uma nova cultura de inovação e uma nova cultura de empreendedorismo no nosso país. Tanto eu, como todos os meus secretários de Estado da minha equipa, estamos a cumprir, não estamos a anunciar. Esse tempo acabou há 8 meses. Minhas senhoras e meus senhores, eu e a minha equipa, bem como todo o Governo, temos uma estratégia, uma lógica e uma visão muito clara do que queremos para Portugal. Menos Estado na economia, mais e melhor regulação, o Ministério da Economia a cumprir o seu papel de remover obstáculos ao crescimento e ao normal funcionamento dos mercados. A criar condições para aqueles que são o verdadeiro motor da economia portuguesa, que são os empresários e os trabalhadores, focados no objetivo traçado. Sem ceder a aproveitamentos políticos ou a cortinas de fumo criados pelos partidos da oposição,
que vê assim uma forma de branquear as políticas desastrosas que conduziram o país à situação que estamos hoje a corrigir. E também sem ceder às pressões dos grupos de interesse e dos interesses instalados, que apostam muitas vezes no ruído mediático para tentar que os seus setores continuem protegidos. A mensagem final é que o Governo está absolutamente empenhado em combater o principal problema da economia nacional, que é o déficit externo. E o principal problema da economia nacional combate-se essencialmente promovendo as exportações, diminuindo as importações, promovendo a poupança interna e fazendo com que nós tenhamos empresas cada vez mais competitivas, mais empreendedoras e mais inovadoras. Muito obrigado. Sr. Ministro, eu pedi-lhe que não deixasse o palco. Nós vamos ter espaço para 3, 4 perguntas no máximo, peço a vossa compreensão. Vamos selecioná-las de imediato, de acordo com as inscrições. O Sr. Ministro depois responderá a todas de seguida. A partir deste momento, quem quiser inscrever-se para 3, 4 perguntas, estão as inscrições abertas. Boa noite, Sr. Ministro. Zinha Pinto Bule, a APDC conhece-me, o Sr. Ministro também me conhece. Se me permitem, e fugindo um pouco ao tema que a APDC, que é o setor da APDC, mas que no fundo a todos diz respeito, queria colocar-lhe uma pergunta com dois itens. Considerando os programas de apoio a empresas jovens, e quando me refiro a jovens, são empresas que ainda não têm uma situação económica consolidada, mas que crescem rapidamente, exportam exclusivamente equipamento tecnológico. Quais são os critérios considerados para apoiar projetos viáveis daqueles que não reúnem os critérios que foram considerados, que eu não sei quais são? A segunda questão tem a ver exatamente com o modelo e critério de operacionalização e gestão desses programas. Quais são as situações previstas para que todos os critérios previamente definidos sejam devidamente cumpridos? Muito obrigada, Sr. Ministro, foi um prazer. Obrigado. Sr. Ministro, quero em primeiro lugar manifestar que foi com muito agrado que ouvi as suas palavras e a sua intervenção, que demonstra que, de facto, não tem estado a dormir nestes 8 meses em que está a desempenhar as funções de Ministro. E queria apenas lhe colocar uma pergunta muito simples. Mas, antes de mais, queria dizer, portanto, que eu sou Presidente de uma associação, que é a APDSI, que é, em certa medida, uma associação irmã da APDC. A APDC, portanto, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, e a APDSI é a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Tem componentes comuns e, de certo modo, são associações irmãs. A pergunta que eu lhe queria colocar é a seguinte. Julgo que não há qualquer dúvida que as tecnologias de informação contribuem de forma muito decisiva para o aumento de produtividade, em todos os setores. Não apenas per si, mas em todos os setores, nomeadamente nos setores tradicionais. Portanto, tem que haver, se quer aumentar a produtividade, tem que haver uma política que, de algum modo, estimule a que esses diversos setores incorporem as tecnologias
de informação e de comunicações que são um dos meios de aumento da sua produtividade. E a pergunta que eu lhe queria colocar é como é que o Governo está a olhar para este problema. Portanto, em que medida, é que está a pensar estimular o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, tanto no nosso país, para aumento de produtividade de todos os setores da economia. E muito obrigado por ter esta a questão que eu lhe queria colocar. Olá, boa noite, Sr. Ministro, boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Pedro Queiroz. A pergunta que lhe faço é talvez um bocadinho relacionada sobre o modus operandi do Ministério que dirige. Tem a ver que, por um lado, é um Ministério e, enfim, a sua maneira de ser aponta muito numa vertente de inovação, empreendedorismo, exportação, enfim, que isso envolve um determinado maneira de pensar, maneira de estar, envolve escala internacional, falar línguas, etc. Portanto, estamos a lidar com um tipo de pessoas. Por outro lado, o Ministério que está, enfim, a dirigir, por outro lado, tem que lidar, vá lá, com um dos setores da sociedade portuguesa mais resistentes à mudança. E, enfim, de alguma das maneiras, a pergunta que eu lhe faria é como é que consegue, ou, enfim, se haverá alguma maneira de conseguir levar isto a bom porto, portanto, por um lado um setor mais dinâmico, mais estimulante, etc, etc. Por outro lado, os setores mais resistentes, como é que se lida e como é que faz tensões de gerir estes polos completamente opostos na sua organização e levar isto para a frente? Não sei se fui claro. Mais um. Paulo, boa noite a todos. Paulo Simões, APDC. Um dos temas que temos vindo a discutir na APDC é a capacidade que Portugal pode ter de se tornar um cais do mundo, um nó central das redes de globalização. No fim de contas, é tentar olhar para o fenómeno da globalização como uma oportunidade que temos de desenvolvimento do nosso país e tentar usar isto de um ponto de vista positivo e não numa perspectiva negativa. A pergunta que lhe fazia é até que ponto é que o Sr. Ministro e o Ministério que dirige olha isto como uma oportunidade. Como é que, aliás, pelo facto mesmo de ter trabalhado e estudado no estrangeiro, como é que vê esta oportunidade de Portugal se tornar um nó da globalização, seja do ponto de vista de talento, seja do ponto de vista de captação de investimento estrangeiro, seja do ponto de vista de inovação, etc. Muito bem, eu vou começar a responder pela última, se não se importarem, sem respeito para os outros intervenientes, mas é para começar com uma mensagem positiva também. Em relação sobre a possibilidade de Portugal ser um cais no mundo, repare, como mencionou e bem, eu acho que quem viveu no estrangeiro consegue apreciar ainda melhor o nosso país. Eu acho que às vezes as pessoas esquecem, as pessoas cá em Portugal, às vezes nós esquecemos de como maravilhoso é o nosso país. Não é só pelo clima, mas é pelas pessoas, é pela gastronomia, essencialmente porque nós, como estamos a demonstrar, em períodos de dificuldades não baixamos os braços. O que fazemos é unirmos-nos e ir à luta. E é exatamente isso que estamos a fazer. Perante um memorando de entendimento que é exigente, nós fazemos questão de cumprir à letra esse memorando de entendimento, para mostrar que, primeiro, nós somos capazes de sair da situação atual e que tudo faremos para ser um caso de sucesso. De qualquer maneira, gostaria de voltar à sua questão, como é que nós encaramos a globalização. Eu acho que exatamente temos que encarar a globalização como uma oportunidade.
Eu dou-lhe um exemplo que não é propriamente um exemplo das comunicações ou da tecnologia de informação. Mas o exemplo é muito simples. Há 10 anos atrás, quando Portugal entrou no euro, quase toda a gente vaticinou o fim dos setores chamados tradicionais. Já tínhamos desinvestido na indústria, já tínhamos desinvestido na agricultura, estava na hora de sermos modernos, entre aspas, e deixarmos os têxteis e o calçado de lado. Ora, nos primeiros 5 anos de entrada no euro, que coincidiram mais ou menos com a liberalização do comércio mundial e com a entrada de países da Europa de Leste, quer para o seio da União Europeia, quer a liberalização do comércio mundial que se passou ao nível da China e dos outros restantes países asiáticos, muita gente pensou que os têxteis e o calçado eram setores condenados. Ora, contrariamente a este pensamento renente na altura, o que os nossos empreendedores fizeram foi inovar e empreender. Portanto, o que eles fizeram foi, era uma questão de sobrevivência, a única maneira de conseguirem sobreviver perante as ameaças relacionadas com a concorrência externa foi inovar. E é exatamente por isso que hoje produzimos não só sapatos, como têxteis de qualidade muitíssimo elevada, com alto valor acrescentado e com um alto grau de inovação e de design. E, no fundo, eu dei o exemplo dos têxteis e do calçado para mostrar que, mesmo em setores que anteriormente nós pensávamos que estavam em condições bastante más, nós conseguimos inovar. E, certamente, o setor das TIC é um dos setores onde nós temos sido, ou que temos empresas que são líderes e que têm estado dentro e envolvidos no processo de globalização e de internacionalização. Não tenho o mínimo de dúvidas que o setor das TIC é um dos setores não só dos mais dinâmicos que nós temos da economia nacional, mas também que mostra claramente que poderemos ser o tal hub da internacionalização, um hub de serviços, um hub de talento e que certamente iremos dar cartas, já temos dado nos últimos anos, e eu acho que existe uma tendência crescente para mostrar que este é um setor onde nós poderemos ser muitíssimo bons. Eu acho que, mais do que um governo ou as autarquias dizerem às empresas o que fazer, são as empresas e os empreendedores que têm que decidir os seus negócios. O que o governo deve fazer, e as autarquias, é essencialmente remover os obstáculos para que as empresas do setor não sejam asfixiadas ou não sejam sufocadas pela burocracia ou por demasiado constrangimentos. É exatamente isso que estamos a fazer. E é exatamente por isso que uma das reformas mais abrangentes que estamos exatamente a ultimar é a reforma dos licenciamentos. Uma reforma dos licenciamentos que irá transformar para sempre o paradigma do que é licenciar em Portugal. E foi exatamente por isso também que fizemos programas como o Revitalizar, que são programas que vão ajudar à reestruturação empresarial. O setor das TIC está a liderar este processo de internacionalização e eu penso que vai continuar a reforçar essa sua liderança. Essencialmente porque, com a remoção dos obstáculos que nós também estamos a promover, eu acho que só teremos e continuaremos a ter empresas cada vez mais competitivas e mais dinâmicas e assim Portugal poderá certamente tornar-se no que chamou num cais do mundo, não é? Portanto, a globalização é certamente uma oportunidade. Em relação à pergunta dos apoios às empresas jovens, que critério utilizamos para as empresas viáveis e que modelo de critério de operacionalização e gestão destes programas, o Governo, mais uma vez, o que tem que fazer, no nosso entender, é desbloquear os constrangimentos para que estas empresas, que às vezes não conseguem desenvolver. E também é importante referir uma questão. É que muitas vezes nós apoiamos as nossas empresas jovens, mas depois, estas empresas jovens, quando passam à fase de expansão, à fase de desenvolvimento, não encontram apoios. E por isso mesmo, nos primeiros 2, 3 anos de existência, podem até conseguir apoios, através dos vários incentivos que existem, mas depois, quando chega a altura de se desenvolver e ganharem músculo, não conseguem. Ora, é exatamente por isso que o Governo entendeu que uma das coisas a fazer, que era fundamental, era a reestruturação do capital de risco público. O capital de risco público, em Portugal, não é verdadeiro capital de risco. É um capital de risco que tem umas características diferentes do que é o capital de risco nos outros países. E por isso mesmo que nós fizemos
em novembro, foi lançar este programa de reestruturação do setor do capital de risco público, essencialmente para aumentar a transparência no setor, que é fundamental, mas também atribuir ou introduzir critérios de gestão privada também neste setor e principalmente também para consolidar o setor do capital de risco público. O problema até agora é que existiam variedíssimos fundos espalhados por várias entidades que, como sempre, mais uma vez, como a melhor maneira de conseguirmos ter músculo é unirmos-nos e consolidar. E é isso que estamos a fazer na reestruturação do capital de risco público. Já passamos a primeira fase, agora estamos na fase de gestão das administrações e eu acho que essa reestruturação do capital de risco público, juntamente com o programa de empreendedorismo e inovação, que é direcionado exatamente a esse tipo de empresas, e juntamente com aquilo que estamos a fazer ao nível de reorganizar os fundos comunitários para ajudar as empresas a internacionalizarem-se. Ainda agora, por exemplo, aumentamos os incentivos às empresas que querem se internacionalizar e ir a eventos de 50% para 75%, e outros incentivos que são fundamentais para as empresas poderem ter mais mercados lá fora. E a reprogramação técnica e agora a reprogramação estratégica do CREN passa exatamente por promover a competitividade das empresas. Não mais vamos virar os fundos comunitários para o investimento público. O que importa é pôr os fundos comunitários com dois grandes objetivos: para o investimento privado, para aumentar a competitividade das nossas empresas e também para melhorar a qualificação dos nossos recursos. E pensamos na qualificação dos nossos recursos não como uma fábrica de diplomas, mas essencialmente para dar competências aos nossos jovens, para dar qualificações aos nossos jovens, através do ensino profissional ligado às empresas e trabalhando com as empresas, para que possamos ter um ensino técnico-profissional que reforce o sistema dual, que reforce o sistema de aprendizagem, que são os sistemas que as empresas precisam. Em relação à pergunta se as TIC contribuem, as TIC contribuem para um aumento da produtividade e qual é a política para o aumento da produtividade, como é que podemos estimular o desenvolvimento das TIC para fomentar a produtividade agregada. O fomento das TIC, na minha opinião, tem que ser feito estimulando duas ou três coisas. Primeiro, é importante que muitas das empresas, nas nossas PMEs, a TIC certamente é um dos setores, têm que começar a ir mais aos mercados de capital também. É importante reforçar essa componente para ganharem também mais músculo financeiro, que é importante para esse tipo de empresas. As TIC, certamente, tem que se internacionalizar algumas das TIC que ainda não estão internacionalizadas, apesar que esse não é um dos grandes problemas do setor. Eu acho que, acima de tudo, as TIC têm que continuar a apostar aquilo que têm apostado nos últimos anos, que é, sabem que para serem competitivas dentro do mercado interno, têm que ser competitivas também lá fora. Ou seja, a estratégia é virada essencialmente numa estratégia de grande abertura do setor e são assim que as empresas ganham competências, ganham concorrência, ficam mais competitivas e reforçam a sua posição externa. É importante, a nível de estimular o desenvolvimento das TIC, nós entendemos que melhorar as qualificações dos nossos jovens é fundamental. E, mais uma vez, quer no ensino profissional, quer na formação profissional, nós estamos a dar uma particular atenção para esta situação. Também achamos que é importante que, ao diminuirmos os constrangimentos ou os obstáculos ao crescimento económico, quer ao nível dos licenciamentos, quer ao nível da reestruturação empresarial, quer ao nível da concorrência, isso é importante para os setores económicos e, obviamente, as TIC estão incluídas. Também falámos no âmbito da concertação social. O Governo estava, e foi falado, apesar de não ficar no acordo de concertação, foi falado que o Governo iria apresentar, estaria a pensar e a trabalhar num regime especial a nível laboral para as TIC, e é isso que estamos também empenhados a fazer. Em relação à terceira questão, que o Ministério da Economia e do Emprego tem que lidar com alguns setores mais resistentes à mudança e como é que podemos liderar esta mudança.
Portanto, nós, no fundo, o que estamos a falar, e eu penso que a sua questão é sobre os setores protegidos. Os setores protegidos, como é que se promove esta alteração? Promove-se com maior concorrência, estimulando a abertura destes setores e, obviamente, combatendo algum dos interesses instalados que existiam e combatendo as rendas existentes em alguns setores. Se olharem para as medidas que já foram aplicadas por este Governo, em vários setores, verão que a ideia é exatamente aumentar a concorrência, acabar com rendas e melhorar ou acabar com os setores que estavam demasiado protegidos em relação à concorrência. No fundo, o que nós achamos que é importante é trabalhar para tornarmos Portugal um país mais competitivo, mais aberto, mais dinâmico. E é exatamente por isso que setores como estes têm que dar o exemplo para outros setores, setores abertos, setores internacionalizados e setores cada vez mais competitivos na economia global. Muito obrigado. Sr. Ministro, permita-me só que lhe agradeça mais uma vez a sua presença. Foi uma honra para todos nós tê-lo consigo connosco. Obrigado.